Estamos começando mais um podcast, OABerescast. Doutora Carla, estou muito emocionado A com história essa de hoje. participante. Estou muito emocionado porque eu já havia convidado ela, nem existia OABerescast, por causa de um vídeo que eu assisti no Instagram, o vídeo impactante sobre a história dela. Então, estou muito emocionado e já quero agradecer a aceitação do convite. Doutora Kívia Maciel, obrigado pela aceitação do convite. Será um privilégio enorme a sua participação aqui em nosso OABerescast. Eu acredito que eu vou chorar, Ângelo, porque a história dela é uma história forte, não é não, meu Sim. amigo? E Ângelo finalmente aparecendo, né? Porque no episódio passado... É verdade, estava de folga. Estava de folga. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Gente, doutora. eu que preciso agradecer por esse convite maravilhoso. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar e contar um pouquinho da nossa história, vou até pedir desculpa pela minha voz, mas eu acho que isso mostra também um pouco da realidade, né? Eu venho há 3 semanas seguidas viajando, palestrando, fora audiências, né, atendimentos, então eu venho bem doente e eu digo ao pessoal, não dá tempo de adoecer, gente, tem que ir indo. E Mas, por isso enfim. que agradecemos, no meio da sua rotina, da sua correria, você está aqui prestigiando o OABerescast. E queríamos perguntar a você, antes do direito, quem era você? Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vamos começar. Também estou ansiosa para poder contar um pouquinho da minha história. E é importante, porque as pessoas às vezes veem a gente num palco e não imagina toda uma história que tem por trás. Mas vamos lá. Antes do direito, eu era uma menina apaixonada por moda. Sempre fui. Inclusive, gente, eu desfilei a minha vida inteira. Todas aquelas participações de evento de moda infantil que tinha até o adolescente, minha mãe sempre me colocou em todos. Então, na minha vida, eu acreditava que iria fazer moda. Até hoje, uma das coisas que marcam muito na minha rede social é o que eu chamo de capital visual, que eu faço questão de postar constantemente. Eu tento postar todos os dias, mostrando às meninas, né, o que eu uso para ir para uma audiência, para um atendimento, para presídio. Então, antes da Kívia advogada, eu era uma Kívia que sonhava com esse mundo da moda. Eu tive até, gente, blog de moda. Então, lançamento de loja, era convidada, enfim. Fiz muito provadores de lojas. Eu sempre adorei esse mundo. Então, eu acreditava que eu iria fazer algo relacionado à moda. Na época, não existia nenhuma faculdade aqui. E para eu estudar moda, eu teria que ir para outra cidade. Então, como eu sempre fui muito apegada, eu sou muito família, eu não passava pela minha cabeça em morar em outra cidade, distante dos meus pais. E aí, dentro das opções, eu achei que direito ele podia combinar mais comigo. E aí fui. Eu não sabia se eu ia gostar, eu fui para realmente testar. E aí iniciei a faculdade de Direito. Entendi. E como é que foi sua rotina na faculdade? Porque pelo que você fala aí, você era bem novinha. Bem novinha. Pelo que você fala. Então, assim, como foi essa adaptação do início da faculdade? Eu iniciei aos 18 anos, né? Que é normalmente a idade que as pessoas ingressam na faculdade. Aos 19 anos eu engravidei, né? E aí foi quando realmente tudo ficou diferente na minha vida, porque eu comecei a precisar conciliar a graduação com gestação. E claro que não é fácil, eu tinha 19 anos, eu era uma menina ainda, né? Foi totalmente assim um susto, tanto que meu pai, para se recuperar dessa informação, ele passou 3 dias chorando. Não, e assim, 3 dias direto chorando. muita gente desiste, né? Desiste. Quando tá nessa... Engravidar não é fácil, né? Mulher, enfim, ser mulher nesse mundo não é fácil. Então, mas eu sempre tive um apoio muito grande na minha família. Eu tenho pai e mãe que são muito presentes, irmã, minhas avós. Então, eu sempre pude contar com o apoio deles. Então, isso tornou um pouco mais leve. Na época também eu casei, né? Vivi casada há 10 anos. Então, não era fácil conciliar, né? Eu de manhã ia para a faculdade, à tarde, atenção à criança, né? Eu também contava com a ajuda de uma funcionária. E, enfim, à noite, estudo, criança, e assim que eu ia levando. E eu tinha muita vontade de estagiar num escritório, mas eu não podia por conta da Nicole, bebezinha, porque realmente iria me tirar, né, muito de perto dela, porque a faculdade já era pela manhã. E aí, se eu fosse estagiar todos os dias à tarde, não daria para ficar tão presente. Então, eu não consegui, durante a graduação, estagiar em nenhum escritório. Então, teve aquele perrengue, né? De Kívia mãe, Kívia aluna e esposa. E só esposa não, e madrasta também.
Meu Porque Deus. na época, o pai da minha filha, ele já tinha um filho. Então, esse filho também veio morar com a gente, então a gente cuidava dele. Então, com 19 anos, eu já estava Tudo com casada. 19 anos. É, Tudo com 19. eu estava na faculdade de Direito, eu estava casada, eu estava grávida, eu era madrasta também, gente. Era muita informação. Muita informação. responsabilidade. Muita informação pra Até uma agora cabeça foi muita só. informação. Até agora eu acho que eu ainda tô É, processando. madrasta, esposa, estudante, Estudante. mãe. É. Como 19 você anos. lidou com isso? Ansiedade, inseguranças? Gente, eu lembro que o período da minha gravidez foi um período muito difícil, porque antes a minha obrigação era só estudar, né? Eu sempre tive um pai e uma mãe que fizeram tudo por mim. Então era ir para Sim. faculdade, estudar, passear com as amigas, enfim. E depois que você se torna mãe, sua rotina muda completamente, né? Sair de casa para mim foi muito difícil. Eu era realmente muito apegada. Então, esse processo de entender que eu era mãe, a minha gravidez inteira, eu quase que tive uma depressão, porque eu chorava constantemente, né? Sem acreditar que porque na minha cabeça eu tinha acabado com a minha vida, né? Então, na minha cabeça, eu vou perder oportunidades, né, de estudo, de vivenciar coisas que minhas amigas vão poder vivenciar nessa idade. E realmente, né, eu perdi muitas oportunidades. Mas, na verdade, a maternidade foi a melhor coisa que me aconteceu. Só que naquela época eu era menina demais para poder entender, né, o peso disso, o valor disso. E claro que com o tempo é que a gente vai se adaptando a essa nova realidade. Que agora você tem uma outra casa, que você é a responsável por esse lar, que você tem que gerenciar as coisas dessa casa, de filho, de marido. Então, assim, realmente é bem difícil. Você acredita que a gravidez lhe deu um estímulo maior para ir em busca da aprovação, de terminar a faculdade? Com Porque certeza. geralmente vai para o fácil, vamos terminar. Não vamos concluir, né? Uhum. Vamos finalizar aqui porque eu engravidei, agora eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho essa responsabilidade. Mas você acredita que para você foi o seu maior incentivo? A maternidade foi o meu maior incentivo de vida para tudo e é todos os dias, né? Até hoje. Tudo que eu faço é sempre pensando no melhor para minha filha. Então, eu sou uma pessoa muito disciplinada, tenho um foco muito grande nas minhas coisas. Quem convive comigo sabe. Sou o tipo de pessoa que trabalho de domingo a domingo. Eu não tenho limite para trabalho. Ah, aqui é exagero? É. Mas eu sou feliz nesse exagero. Então, claro que é o que importa. Claro que eu busco um equilíbrio. A maternidade me deu muita força. Mas, assim, foi muito difícil. Contei com a ajuda da minha família, porque realmente não é fácil conciliar. Então, assim, durante a faculdade, eu vi muitas colegas abandonarem o curso, porque elas não tinham o apoio que eu tive, né? Então, você tem noção, eu fui para a minha faculdade até o meu 9º mês de gravidez. Então, assim, eu parei realmente quando Nicole precisava nascer. Então, e até contei na época com a ajuda mesmo da faculdade. Nicole nasceu em maio. Então, maio, as faculdades, não sei se ainda é assim hoje, né? Já faz tanto tempo. Maio normalmente está finalizando aquele período das segundas provas, né? Então, eu consegui finalizar as provas e os professores já me liberaram e já na sequência teve aquelas férias, né, da faculdade. E quando voltaram as aulas, eu já voltei normalmente. Então, você não parou? Não parei. Não parei nenhum período. E, inclusive, um dia desse eu recebi uma mensagem de uma amiga na época, né, da faculdade, que ela tinha parado por conta da gestação. E até hoje ela não concluiu. E aí ela falando comigo, Kívia, te vendo atuando, eu tenho uma vontade enorme de voltar. Eu parei desde aquela época, eu disse, então não pensa 2 vezes. Volta. Ah, mas vai demorar. Eu disse, amor, o tempo ele vai passar de todo jeito. Então volta logo, se é isso que você quer pra sua vida, vai e faz que vai valer a pena. Gostei da frase, o tempo vai passar De qualquer forma, gente. Qualquer jeito, passa. Até porque na advocacia a gente tem que ter essa paciência, viu, gente? A advocacia é plantação. À medida que você vai obtendo resultados, é que você vai ganhando visibilidade. Então, realmente tem que ter muita resiliência e paciência. Você não começa ganhando. Não mesmo, não mesmo. Tem que colocar realmente isso na cabeça. Eu vou fazer uma pergunta Hum. bem interessante. Vamos Você lá. tinha vontade de estagiar no escritório. Isso. Não teve como estagiar por causa da gravidez. Isso. Você se sentiu impotente por não ter estagiado? Um exemplo. Hoje você é uma advogada renomada. Uma grande... Eu sou fã de você. Ai, obrigada. Criminalista, porque meu pai era atuante do júri. Eu sou apaixonado pelo tribunal do júri. Por isso que eu lhe sigo, eu sou fã. Obrigada. Mas assim, lá grávida, estudando, sem ter essa opção de estágio. Você chegou a pensar, meu Deus,
e agora? Será que eu vou ser uma advogada boa? E aí? Então, com certeza, né? Como a gravidez, ela não me limitou só com relação ao estágio, mas com tantas outras coisas. Por exemplo, como eu falei, tudo aquilo que eu via minhas amigas vivendo, eu não podia viver, né? Mas também não me paralisou, porque como eu não pude estagiar em um escritório, a alternativa para mim era buscar um estágio voluntário no fórum, que eu pudesse comparecer 2 ou 3 dias na semana para poder buscar ali algum aprendizado, e foi isso que eu fiz. Porque até aqueles que você faz com prova são todos os dias, então aquilo eu não podia fazer, porque eu realmente não podia me ausentar a semana inteira. Então eu busquei, estagiei na 9ª Vara Criminal, que é uma vara tribunal do júri, com o doutor Geraldo, e hoje eu tenho a felicidade de voltar, não como estagiária dele, mas como advogada. E até diversas vezes, quando ele inicia o júri, ele sempre faz questão de falar: doutora Kívia, é um prazer estar aqui. A doutora que foi minha estagiária. E a 9ª Vara, assim, foi um presente da minha vida, porque eu sempre tive uma afinidade com o direito e o processo penal, né? Na faculdade, ele é muito interessante pra gente, né? E aí, quando eu fui para a 9ª Vara Criminal, eu pude ver, né, pelo lado do magistrado, tudo como funcionava, júris, cada réu, quando ia até a vara para poder fazer aquele comparecimento mensal, eu era tão curiosa, que quando eles chegavam lá, gente, eu olhava assim e dizia: esse tem uma cara de tão bonzinho, o que será que ele fez? Aí eu ia abrir o processo e ia ler para poder descobrir porque ele estava ali assinando qual foi o crime que ele tinha cometido, como tinha sido, enfim. Mas nesse sentido de não poder ter estagiado no escritório, hoje, com a visão de advogada que eu tenho, atrapalha muito. Porque se seu objetivo for advogar, comece a estagiar o mais rápido possível. A prática é o que ela vai te preparar. A faculdade, ela vai trazer muita teoria, mas é completamente... Não é distante, porque você vai aplicar, obviamente, muita coisa, mas é muito diferente. Então, só vivendo na prática mesmo é que você vai ganhando desenvoltura, né? Imagina a dificuldade de você sair da faculdade e não saber como fechar um contrato, que é uma besteira hoje para mim. Mas quando eu comecei a advogar, eu não sabia como fechar um contrato. Como é que eu abordo o cliente? Como é que eu gero aquela sensação de urgência nele? Quais as palavras que eu falo para poder o cliente sentir segurança em mim e dizer assim: essa é a advogada que é a melhor opção para mim, para resolver a minha vida. Então, são coisas que a gente só vai aprender na prática. Então, quem tiver a oportunidade de já de agora estagiar no escritório, busquem isso, porque vai fazer muita diferença na vida profissional de vocês. E hoje, se você pudesse olhar para aquela Kívia que quase entrou em depressão, que chorava todos os dias, você falaria o que para ela? Aguenta firme, vai dar certo. Mas eu não mudaria absolutamente nada. Eu tenho 31 anos, mas parece até que a minha experiência de vida para me dar uns 40. Né? A maternidade, ela traz uma maturidade muito grande. Eu ouvia das pessoas assim: nasce um filho, nasce uma mãe. Você vira mãe automaticamente. Você tá grávida, você não tem noção daquilo ainda. Tá tudo acontecendo, é tudo muito confuso. Mas no momento que a Nicole nasceu, eu me transformei em mãe. E é um sentimento assim que não consigo descrever. É um amor assim que realmente... E é ela que me impulsiona para tudo na minha vida. Ô, meu amigo Flávio, estamos com quanto tempo, meu amigo Flávio? 14 minutos. O Flávio, ele tá meio dodói hoje. Toma um cafezinho, Flávio. Estamos recebendo aqui nosso podcast, Oberuscast, essa linda história da doutora Kívia Maciel, que hoje é uma advogada criminalista, palestrante. Ela é mãe, ela é professora, ela é apresentadora, é um exemplo de superação. Doutora Kívia, obrigado pela sua participação, tá? Agora, qual foi o maior aprendizado dessa época da faculdade? Mudaria alguma coisa? Ou não mudaria? Por favor. Não mudaria absolutamente nada, né? Essa dificuldade, ela também fortalece a gente. Então, assim, eu vou confessar para vocês que na faculdade, como a minha primeira opção era moda, nada estava muito claro para mim. Eu tinha uma afinidade com o direito penal, o processo penal, eram realmente as matérias que eu me identificava, que eu gostava, mas eu ainda não tinha certeza sobre tudo. Claro que dentro das opções de, eu vou estudar para fazer um concurso, isso não passava pela minha cabeça. Mas eu também não tinha noção de que eu ia amar tanto advogar. Então, a advocacia, ela veio realmente só no final da faculdade. Até porque eu comecei a me preparar para a OAB só quando eu finalizei a faculdade. Então, quando eu fui na preparação da OAB, que eu fui realmente gostando daquilo, minha preparação foi para
foi em penal, né? Minha segunda fase. Então, ali eu fui gostando, tendo um pouquinho de noção de mais ou menos como era a prática, né? Que a gente vai vivenciando um pouco mais. E ali eu disse, não, eu preciso passar na OAB, porque eu preciso dar esse presente ao meu pai. Na época eu pensava, né, nesse presente que era pro meu pai. E meu pai me cobrava, claro, mas não era aquela cobrança, ai, você tem que fazer, não. E aí, minha filha tá estudando, vai dar certo? Vai, pai, vai dar certo. E eu tinha aquela responsabilidade nas costas de dizer assim, gente, eu tô respirando aqui um pouquinho porque eu tô rouca. De dizer assim, eu preciso passar, eu preciso dar esse presente ao meu pai. E aí, nessa preparação, eu me apaixonei. Eu comecei a estudar e, claro, tudo é hábito, né? Você começa a estudar, você vai começando de pouquinho tempo ali, às vezes 1 hora é muita dificuldade pra você passar ali sentado. Daqui a pouco você passa 2, daqui a pouco você tá passando 4 horas sentada. E, enfim, fui me envolvendo dessa forma, fui gostando. Nessa época da faculdade, você pensou em concurso ou você sempre disse, não, vou advogar e... Então, eu não tinha clareza do que eu queria, mas eu nunca pensava no concurso como uma opção. Então, assim, sem ter muita clareza, sobrava só a advocacia. Só a advocacia, ó, que é tudo. Mas você tem algum familiar que é do direito? Hoje eu tenho uma prima, mas ela é de São Paulo, que ela é advogada também, mas assim, meu pai é empresário, minha mãe também é da área da saúde, Eu então... já vi seu pai nas redes sociais. Já ele é. é todo bonitão. Ah, é um boyzinho, é um gato. Eu já vi, eu tô dizendo. Eu sou fã, acompanho a doutora Kívia. Ai, gente. Poxa, doutora, muito interessante sua história, né, doutora Carla? Muito. A doutora Carla também tem uma Quando história... eu fico muito calada é porque eu Eu fico tô envolvida. admirada com a história. A história dela é uma história interessante. Hum, A história dela me inspirou. Né? Eu vou contar algo aqui que eu já contei algumas vezes, eu acho que ela não lembra. Né? A gente ia começar o OAB Eroscast só depois que eu estou nesse processo de OAB. sim. Né? Então, assim, eu falei, não, eu vou começar o OAB Eroscast só depois que eu passar na OAB Bem. para ter o que passar para as pessoas. Só que eu sou um comunicador, eu posso fazer Tem essa muito. mediação de histórias para histórias. Aí, em um dos primeiros episódios que nós estamos gravando aqui no OAB Eroscast, eu conheci a história dela, da doutora Carla. Ah. Ela que foi fazer a prova, não tinha R$2 para comprar uma água. Bebi água da torneira do banheiro do Meu Seslac, Deus do quando a céu. garganta já tava apertada. O cursinho, Eu ganhei do Cadu. Conhece Cadu? Conheço sim. o Ele Vadmerco, Peguei emprestada. Meu Deus, quanta força. muita Foi. força. Muita, Trabalhou muita na força. defensoria, Trabalhei, era morava voltado junto pra pagar a com a faculdade. mãe. Então, assim, Caramba, quando eu que tô admirada agora. quando eu História. vi a história dela, eu olhei assim pra mim e falei assim, meu Deus. Então, assim, o objetivo desse podcast aqui, o Abircast, é levar essa fé, essa superação. Então, assim, trazendo a sua história para esses OABeiros, para essas pessoas, para essa OABeira que está gestante e às vezes não tem apoio em casa, já até desistiu ou está pensando em desistir. Então, esse é o nosso Ou objetivo. ver a maternidade como um fardo. É. Eu tenho um sonho de ser mãe. Ai, por mim, eu acredito que quando a gente é mãe, a gente luta mais para as coisas, porque sabe que tem uma pessoa que depende exclusivamente de você, não tem para onde correr, vai depender de você. Só que eu ainda não, eu confesso, eu ainda não tive aquela coragem de dizer, vou ser mãe, porque eu sei a responsabilidade. Então, você contando a sua história é algo que emociona, porque você tinha 19 anos, você foi mãe, madrasta, esposa, estudante, e ainda tinha que se situar no que você queria para o resto da sua vida, porque acredito que na fase dos 18, 20 anos, a gente tem que se situar o que quer para o resto da vida, porque a nossa profissão vamos levar até realmente não estarmos nesse plano. Mas que história bonita, doutora. E eu queria, Ângelo, que colocasse aí uma foto da doutora já atuando. Essa foto aqui é modelando. O que me chamou a atenção nessa foto, doutora Carla, foi a frase. O que era medo, agora é força. Essa história do que era medo, agora é força, tá diretamente ligada ao processo mais difícil que eu enfrentei na minha vida, que foi um divórcio. Então, eu não quero nem falar, pra nem me emocionar. Mas eu vi essa frase e coloquei nessa foto aí, porque nesse último ensaio, a menina do meu marketing tinha dito bem assim, cara, você é tão grande que você nem imagina a quantidade de meninas que vem aqui dizendo, eu quero ficar exatamente assim como a doutora Kívia. E aí, eu fiquei bem emocionada nesse dia, e a gente falando,
Olha, eu tinha visto uma frase desse jeito, assim, vou colocar aqui nessa foto. Mas eu passei por um processo muito difícil na minha vida, que foi o meu divórcio. Foi o mais difícil, mas foi o que mais me fortaleceu e me fez ser aqui, ver que eu sou hoje. Quando eu comecei a estudar para a UAB, eu passei na UAB e não comecei a advogar, né? Na época, esse meu ex-companheiro, ele era muito ciumento, então ele não me queria advogando, né? Aí dizia a mim, que advocacia o quê? Isso não dá dinheiro, você tem que cuidar das empresas, é isso que dá dinheiro a gente. E aí, a advocacia se tornou algo distante para mim durante um tempo. Então, o tempo vai passando, eu trabalhava, né, com ele, mas sabe aquela sensação de que você trabalhou o dia inteiro e você chegar em casa e se sentir totalmente vazia? Era exatamente esse o meu sentimento. Eu me sentia totalmente vazia, não estava mais feliz naquilo. E aí vão vindo outras coisas, problemas de casamento, relacionamento é muito difícil. Até que chegou um determinado momento, né? Se passaram 10 anos de relacionamento, que eu decidi que aquilo não dava mais pra mim. Foi um longo processo, né? Enfrentei do céu ao inferno, porque num relacionamento, a gente não pode dizer que foi tudo ruim, não. Teve muita coisa muito boa. Mas também quando você sai dele, você consegue enxergar tudo do que você foi vítima, né? E mesmo vindo assim de uma família que sempre tive acesso a estudo, a tudo, meu pai sempre foi, graças a Deus, pôde me proporcionar tudo. Ao final, eu tive que reconhecer que eu passei 10 anos sendo vítima de violência psicológica, moral e patrimonial. Então, foi um processo muito difícil. E mais difícil ainda foi o final, porque normalmente a pessoa não aceita o fim ou não aceita você recomeçar a sua vida. E aí iniciou um longo processo, inclusive até judicial mesmo. Foi muito doloroso para mim. Imagina. Tão doloroso, gente, que apesar de ser advogada, e claro que não é a minha área, né? Quem me conhece sabe, eu atuo exclusivamente na área criminal, apesar do meu escritório ter outros advogados que façam outras áreas. A gente, não sendo da área, a gente entende o que a gente lê. Esse processo eu não conseguia abrir. Ele era tão traumático para mim que eu não conseguia ler nenhuma decisão, né? Eu tô sem voz, gente, pelo amor de Deus. Eu não sabia, doutora Carla. Eu não sabia, sério. Eu não sabia que essa foto aqui representava. Tinha tanta representação para você. Porque assim, a gente olha o Instagram do convidado, né, e vê assim umas fotos interessantes. Eu não sabia que essa foto e essa frase tinha tanta significância. E é por isso que a gente não deve nunca julgar o outro. Nossa, porque a gente não sabe a bagagem. Não dá pra saber a vida do outro não pelo mesmo, Instagram. Não mesmo. Você fala a questão de um processo doloroso, a parte do divórcio, meus olhos estão cheios de lágrimas. Eu tô vendo, eu percebi. Porque... Por favor, não chorem. Se vocês chorarem, eu vou chorar meus também. Meus pais passaram por esse processo quando eu tinha 19 anos. E o meu pai, ele não foi pai. Nossa. Entendeu? Então, ele falou palavras, assim, muito duras pra mim. Ouvi como filha. Hoje eu entendo que era pra atingir minha mãe. Mas, realmente, não é fácil. Não é fácil pra quem tá se divorciando. Não é fácil pros filhos. Então, eu imagino que você deve ter passado também com a sua filha. Porque eu, como filha, pra mim, não foi nada fácil. E é um assunto até delicado. E isso só mostra a grandeza da mulher que você é, de ter passado por tudo isso, ter passado pelo medo, e provavelmente a parte do divórcio veio a questão de vou começar a advogar, porque agora eu quero a minha profissão, quero priorizar provavelmente a minha profissão, e isso só mostra a sua grandeza como mulher, hoje como profissional também, como mãe, que eu garanto que Nicole deve... Nicole é tudo pra mim. Ter você como a maior referência na vida dela. E muito bonita essa história, Rívia. E eu preciso até fazer um parênteses. Você trouxe a história do seu pai, que apesar de toda essa dificuldade que eu tive, desse processo doloroso, eu dei à minha filha o melhor pai que ela poderia ter. E aí eu tive que ter maturidade suficiente para poder distanciar essa situação do casamento com paternidade, né? O pai da minha filha, ele é o melhor pai que eu já vi nesse mundo. Só não vou dizer que é melhor do que o meu pai, porque são sentimentos diferentes. Mas a minha filha tem um pai extremamente presente. E eu não, assim, com relação a isso, eu não posso falar absolutamente nada. Agora, vamos para a segunda foto? Vamos para Antes da segunda foto, querem que eu finalize como... não sei se vai para a parte da já advocacia. Deixa ela concluir. Volta na primeira foto. Volta aí, Flávio, por favor, na primeira foto. Por favor, vamos voltar. Nesse processo de separação, olha, Deus é muito presente na minha vida. E eu sinto ele em tudo.
Eu me separei numa sexta-feira. Foi o meu primeiro divórcio, porque ainda teve uma tentativa de volta, enfim. Me separei numa sexta-feira. Na segunda-feira eu tinha uma proposta de trabalho em um escritório, que é o escritório que hoje eu sou sócia, né? Então, na segunda-feira eu tinha a proposta de trabalhar no escritório. Era uma proposta, claro, todo mundo sabe que trabalha em escritório, você vai iniciar ali é pouco, né? Uhum. E provavelmente era um valor que era pouco para mim, para a realidade financeira que eu vivia naquele momento, né? E eu dizia assim, nossa, isso aqui provavelmente vai ser um dinheiro que eu vou no salão e vou gastar. Mas naquele momento tudo que eu queria era a oportunidade de aprender, de estar mais próximo ali da prática, enfim, de evoluir para poder começar a advogar. E eu entrei nesse escritório como advogada contratada. 6 meses depois passei a ser advogada associada, porque na associada você ganha um fixo, né? A depender de como for cada escritório, claro. E mais porcentagem em cima de processo. 1 ano depois eu virei sócia do João Anísio, que é a minha maior referência assim, no direito. Cara, assim, extremamente... E de força mesmo, né? Que ele tem uma história de vida de muita força, né? Então... E um homem, né, que acreditou no meu potencial. Então, meu sócio foi, depois dos meus pais, a pessoa que mais me incentivou e me preparou para ser a Kívia que eu sou hoje. Parabéns. Né? Por favor, meu amigo Flávio, coloque a segunda foto. Eu ia perguntar o porquê advogada criminalista, mas ela já respondeu, né? Ela estagiou na Navara, né? E lá ela teve ali o acesso, criou Fiquei a apaixonada. paixão. A segunda foto, por favor. Lá no... A mulher é bonita, né, meu amigo? Com todo respeito, a mulher é bonita. A doutora Kívia, olha, a doutora Kívia... Obrigada. E olha que eu não sou muito de estar elogiando convidado, não. Ela sabe. Ela postou um vídeo, agora recente, um vídeo ela na escadaria, um vídeo ela andando, acho que foi no Rio de Janeiro, foi onde aquele vídeo? Eu tava no Rio, semana retrasada. Meu amigo, que vídeo incrível. Não, foi no Rio mesmo, foi no Rio mesmo. Você se inspira... Ela toda sabe, eu falei, rapaz, olha, as advogadas têm que seguir essa mulher, porque olha, a mulher, ela é poderosa, elegante. Atualmente eu tenho um curso de audiência de flagrante, né, e audiência de custódia pelo Juiz 21. O que eu posto constantemente é o meu capital visual, sempre dando dicas às meninas, né? Isso aqui é o que eu estou utilizando para ir para uma audiência, essa foi a escolha do look de hoje, para ir ao sistema prisional. Então, eu sempre compartilho, mas daqui a pouco vai ser lançado, sim, um e-book que vai dar todas as dicas de capital visual. A gente vem montando isso. Na verdade, eram coisas que já eram para ser lançadas, eram para ter sido lançadas. Mas a minha agenda anda muito apertada. E aí o pessoal do marketing está quase me matando. Eu estou dizendo, tem um pouco mais de paciência, que eu estou fazendo o meu melhor. E aí o que acontece? Na rede social ela te proporciona muita coisa. E inclusive de várias propostas. Mas eram coisas que me distanciariam da advocacia. E eu amo tanto a advocacia que eu sou incapaz de deixá-la. Então assim, eu já tive muitas oportunidades de fazer outras coisas. E deixei de fazer. Graças a Deus, na minha vida aparecem muitas oportunidades. Acho que pela minha dedicação mesmo, né? Graças a Deus, pelo network que eu tenho hoje, muito bom pelo país todo. Então, já surgiram várias oportunidades, mas eram oportunidades que me afastariam certamente da advocacia para viver mais da parte do digital mesmo. E eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu digo, eu não vou fazer nada que me distancie do meu escritório. Meu escritório, ele é a minha prioridade, né? Assim, com relação ao tópico trabalho. Então... Mas, assim, muitas coisas vão ser lançadas até o final do ano, né? A gente demorou realmente um pouco mais, porque eu sou um pouco chata, eu gosto de, enfim, revisar algumas coisas, fazer algumas exigências. E aí, essas últimas agendas de palestras foram impossíveis de finalizar, mas vai ser finalizado e em breve vai ser lançado. Estamos ansiosos. Por favor, meu amigo Flávio, já estamos quase finalizando o nosso primeiro bloco, e no segundo bloco vamos falar sobre a preparação dela para a OAB. A terceira foto, por favor, meu amigo Flávio. Que é a grande paixão dela. Pau no júri. A grande paixão da doutora Kívia. Eu só lembro daquele vídeo. O senhor quer uma parte? O senhor quer uma... O senhor está apartada desde o nascimento. Desde que você nasceu. Gente, é muito interessante essa minha questão com o Tribunal do Júri. Por quê? Quando eu comecei e que fui estagiar, aí eu disse, não, você é advogado criminalista. Nona Vara. E a Nona Vara é uma vara que tem tribunal, que é de Tribunal do Júri. Então, lá eu tinha essa vivência com o Tribunal do Júri, mas eu não achava que era para mim. Eu tinha medo. Eu dizia, não, eu vou atuar na área criminal, mas júri não, aqui o negócio é mais pesado. Essa questão do júri, ela realmente surgiu com o meu sócio, porque quando eu entrei lá, ele já era advogado há muitos anos, já tinha mais de 15 anos de advocacia,
E ele sempre foi da área criminal e do tribunal do júri, né? E principalmente do tribunal do júri. Ele sempre atuou muito no júri. Então, eu lembro ainda do meu primeiro júri. Gente do céu, mano. É perrengue, viu? E aí, meu primeiro júri foi em Santa Luzia do Norte. Eu nunca vou esquecer. Absolvemos a pessoa nesse dia. E aí, eu lembro do meu sócio dizendo assim, ó, você vai falar, não olha não para os jurados diretamente, se você senão pode ser que você fique muito nervosa. Então, tenta achar algum ponto ali para você não desequilibrar na hora e ficar mais nervosa. E aí, nesse dia, eu disse, eu quero abrir o júri. Eu gostei, até hoje eu gosto muito de abrir júri. Eu disse, eu quero abrir. Ele quer abrir? Eu disse, eu quero. Porque aí eu já falo logo, me livro logo. E esse meu primeiro júri também era o primeiro júri da doutora Xânia, promotora. Fomos nós duas, estreamos no júri juntas. Inclusive, nunca mais encontrei ela em júri, enfim, não sei nem onde ela está agora, em que promotoria ela está. Mas foi através do Joanísio que veio o tribunal do júri. E desde então me apaixonei. E a área criminal, hoje a gente encontra muitas mulheres, né? Mas quando você vai para o tribunal do júri, que é muito específico, somos poucas ainda. Então, o fato de ser uma mulher no tribunal do júri, não é uma área que ainda é predominantemente masculina, e eu comecei a apresentar resultados, e isso fez com que minha imagem alavancasse de forma, não vou dizer rápida, mas assim, de certa forma, me ajudou muito. Ô, doutora Carla, desculpa, tá? Eu Não. cortar, mas eu posso esquecer aqui a pergunta. Eu vi um vídeo seu falando que a partir daquele primeiro júri, você se considerou... Foi um vídeo que eu vi, um Reels que eu vi lá no seu Instagram. Viu, doutora Carla? Ela se considerou, não, realmente agora eu estou advogando. Por que você pensou assim? Esse não foi com relação ao meu primeiro júri. Esse vídeo que eu falei foi com relação ao meu primeiro júri sozinha. O primeiro júri sozinha. Porque o que acontece? Como o meu sócio, como eu tinha uma sociedade, então, júri, nós sempre fazíamos juntos. Né? Até por conta da experiência dele. Realmente, júri, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Para você levar um júri, não é fácil, é difícil. Tudo muda em plenário. Você tem que ter um conhecimento técnico muito bom. Tem que sentir um plenário, tem que conhecer de pessoas, porque a gente vai construindo ali para no final ter um resultado bom. Então, realmente é bem delicado. Então, eu passei, acho que ainda 2 anos fazendo só júri com ele, para poder ter o meu primeiro júri sozinha. E aí, foi muito engraçado esse meu primeiro júri, porque eu sequer ganhei 1 centavo por ele. E aí, eu vou até dizer a vocês, não se prendam ao dinheiro, vão em busca de aprendizado, que o dinheiro ele vai vir como consequência. Uma amiga chegou para mim e disse, amiga, eu tenho um júri para fazer, porque... O iniciante, ele é desaforado. Foi o primeiro caso que ela pegou. Tinha acabado de pegar o AB, pegou logo um homicídio. Eu digo, menina, como assim? E sozinha. Né? E ocorreu toda a primeira fase do processo, né? Porque tem a instrução, até aí tudo bem. E aí vem a pronúncia. E aí vamos para a segunda fase. Na segunda fase, desse procedimento inicial até se chegar à sessão de julgamento, o processo demorou um pouco. E nesse meio tempo, ela já não estava mais tanto atuando na área criminal. Então, como ela sabia que eu vinha fazendo júri, amiga, vamos. Eu disse, tá, você já fechou o contrato com ele, do júri, que a gente normalmente fecha em 2 fases o contrato de honorários. Aí ela disse, já recebi o da primeira fase, o da segunda falta pagar. E isso faltava coisa de 15 dias pro júri, acho que 20 dias, não lembro direito. Aí eu disse a ela, cobra logo, porque se ele não pagar até o final da semana, ele não paga não, você. Eu já vinha com uma certa experiência. E aí, dito e feito, ele não pagou. E essa minha amiga com receio de renunciar, dava tempo de renunciar, mas ela ficou com receio. Aí, amiga, e aí? Aí eu disse, você quer fazer? Ela, não tem outra opção. Eu disse, vamos fazer esse júri. E aí nós fomos para outra comarca, Agrestina, Pernambuco. Até o esposo dela levou a gente. Chegamos lá, sabe aqueles olhares? Você chega numa comarca dessa, né? Os jurados já são aqueles que são lá frequentemente, né? Juiz e promotor, enfim, todo mundo da cidade conhece. E aí cheguei lá, né, com essa cara, na época com a cara bem de menina ainda. E sabe aquela sensação do juiz estar olhando para você, o promotor, e dizer bem assim, meu Deus, o que é que essa menina tá fazendo aqui? Né? E aí me preparei muito para esse júri, e eu posso dizer, foi o melhor júri que eu acho que eu fiz na minha vida até hoje. Porque foi
completamente diferente de tudo. Então, eu consegui entregar muito. É engraçado que a gente não conseguiu o melhor resultado, que era a absolvição, mas dentro do que podia, a gente conseguiu um bom resultado. E aí, nesse dia, eu cheguei muito emocionada em casa. Quando eu tava tomando banho, as lágrimas desciam. E eu disse a mim mesma, hoje eu virei advogada. Então, assim, o promotor veio bater de frente comigo, eu soube responder à altura, enfim, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E nesse dia eu disse, hoje eu virei advogada de verdade. Ah, coisa boa. Chamar um intervalo? Vamos. Vamos ao intervalo. E daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do OABersCast, acompanhando essa linda história de superação da doutora Kívia Maciel. Voltamos com a doutora Kívia e queremos saber como foi essa parte de preparação para a OAB, com a sua vida, aquela coisa, desculpa até dizer, mas caótica, né, ali para você, para aquela idade que você estava. E como foi essa preparação? Bem difícil, na época eu estava me dividindo, né, maternidade, coisas de casa, né, de mãe, esposa, enfim, e preparação para a OAB. Mas eu me preparei para a OAB com o Giovanni Moraes e é uma história para mim até bem interessante, porque hoje eu tenho um curso, né, de flagrante custódia na plataforma do Jus 21, já indico, inclusive, que vão lá e comprem, tem outros cursos também lá que são maravilhosos. E foi até falar para o Giovanni, uma das últimas vezes que a gente tinha se encontrado, eu digo, nossa, deu muito certo, né? Venci na vida. Fiz um curso ao lado da pessoa que me ensinou a passar na OAB. Então, é justamente aquilo, não desista, né? Não desista. Quem imaginava você grávida, mãe, esposa, madrasta, tendo que trabalhar nas empresas também, né? Pelo que eu entendi. Isso. E aí fez a sua preparação, virou advogada, agora tem um curso. Fiz 2 provas, tá, gente, da OAB. Se não me engano, foram 2, que eu lembro que eu tinha perdido uma primeira fase, depois eu passei e ainda fui pra repescagem, né? Então, assim, foi um processo, ainda tinha que ouvir, vai enlouquecer, viu, de estudar. Eu digo, vou enlouquecer, mas eu vou passar. Como é que foi sua rotina de estudo? Então, eu vou até deixar essa dica, porque para mim funcionou muito bem. O que acontece? Eu normalmente eu estava um período pela manhã, tipo 3 horas, e tentava estudar umas 3 horas à tarde, para poder dar uma pausa. Mas aí eu senti muita dificuldade quando eu estava estudando só vídeo aula e sem fazer preparação de questões. No momento que eu peguei o curso que tinha, que ele era voltado para resolução de questão, então ele ensinava o conteúdo já com a resolução de questão embutida ali naquele momento. Então aquilo ali realmente facilitou minha vida, foi quando eu passei. Primeira fase que você fala... Na primeira fase, eu achei, gente, muito pior a primeira fase, pela quantidade de matérias, né? Porque na segunda fase, por mais que a gente tem que fazer peça, enfim, mas está muito direcionado o estudo. Então, a primeira fase foi bem chatinha para mim, por conta dessa questão de muitas questões, muitas matérias. Na segunda fase, eu já achei bem mais fácil. Eram 17 matérias, né, na época da gente. Era? Agora são 20. Gente, já aumentou. 20. Então, daqui a pouco... 16, que aumentou 3. É. Uma coisa assim. Nossa. Aí daqui a pouco vai ficar 22, a gente cai... Não, gente, o que é que vão pelo amor acrescentar de mais? Deus. E é interessante porque esse período de preparação, e eu tenho pessoas que eu conheço da minha época de preparação que não passaram na OAB até hoje, vocês acreditam? Creio. E acabaram desistindo. Porque eu não vejo a prova da OAB como uma prova difícil, eu acho que ela é mais uma prova de resistência, Emocional. de estratégia, de como estudar. Porque se você não adotar a estratégia certa, é impossível você passar. É porque geralmente as pessoas querem a estratégia do outro e não encontram a sua, não vê onde está o seu erro. Então, para vocês verem, a estratégia que melhor funcionou comigo era o curso voltado para resolução de questão. Foi quando eu peguei ali o fio da meada, opa, agora eu já estou entendendo o que Como é para responder, funciona. como funciona. Porque enquanto eu estava só naquelas videoaulas, fazendo resumo, claro que eu estava aprendendo, mas quando eu ia para a resolução de questões, eu tinha muita dificuldade. Entendi. Aí, no caso, vamos entender aqui, só para essa pessoa, para esse óbero que está acompanhando, às vezes ele tem essa dificuldade de se encontrar nos estudos. Na primeira fase, você estudava com questões e videoaula.
Isso. certo? Você se encontrou ali nas questões. questões. Porque realmente, às vezes você responde a questão, você vê um assunto, que assunto é esse? Aí vai lá e olha o assunto e aprende. Aham. Não é isso? Isso. Na segunda fase, como foi a questão de esqueleto de peça? Como você fez um estágio? Você já tinha uma noção de esqueleto de peça, de tese, assim... Eu acredito que a maior dificuldade de um OAB... Eu acredito, eu não sei se vocês vão concordar que vocês já passaram, mas eu acredito que a maior dificuldade hoje de um OABeiro é identificar a tese. A tese, né? A tese. A peça, claro, porque tá mais complicado, mas a tese, meu Deus do céu. Você olha assim, o que eu vou escrever aqui? É difícil, O que eu vou vincular aqui e aqui? Como É um pedido, o que eu difícil. vou fazer? Por favor, deixa sua dica. Então, gente, por isso que eu até falo que quando a gente tá estagiando, até isso facilita, porque eu tive estagiários no meu escritório que estavam se preparando para o AB e com o aprendizado no escritório, facilmente conseguia identificar peça e tese. Então, assim, por isso que eu digo, se tiver a oportunidade, eu tô no segundo período, no terceiro período, mas se achar alguém que possa dar a oportunidade, vai e aprende, porque lá você já vai ter uma noção. E outra coisa, é muito diferente você aprender na prática. Quando você vai para a teoria, como você já tem uma base daquilo ali, você começa a entender as coisas mais fácil. Então, assim, na época a Giovana dava várias dicas, né, de como identificar a peça, o esqueleto da peça, que ali também eu senti muita dificuldade, gente, de decorar como Os era textos. os textos, tudo certinho, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, de tal, de identificar tudo certinho. Eu tive dificuldade de gravar daquilo. Engraçado, hoje a gente já faz tanto isso que a gente faz até de cabeça, assim, só mandando o pessoal ir digitando, você já vai falando. Mas, assim, na primeira fase, quando eu perdi, que eu estava só pela teoria e fazendo resumo, eu não conseguia, entendeu? Quando eu fui para realmente curso com teoria e resolução de questão, porque eu não sei como é que está hoje, mas assim, na minha época, tinham cursos específicos voltados para a resolução de questão. Então, não era só tipo assim, ele não abria e só lia a questão, não. Ele ia ensinar o tema, falava sobre a questão e ia explicando o porquê de que resposta seria. Então, foi ali que eu entendi como era a estratégia da prova. Pra você ver que cada um tem a sua dificuldade. Porque eu vim da defensoria. Eu digo que a defensoria pagou minha faculdade. Eu passei 7 anos. Depois da faculdade, passei assessoria e tudo. Então, a minha preparação para a OAB, a segunda fase, foi a parte mais fácil. Porque a parte de estrutura da peça, eu já sabia. Exatamente. Olha tudo, como o estágio foi entendeu? bom, né? Totalmente. Então, é uma fase muito importante na faculdade, é você estagiar. Aí tem aqueles estágios obrigatórios também, mas aí vai para o escritório, se puder fazer a prova da defensoria. Eu acredito que a defensoria é a maior escola para essa parte de preparação da OAB, porque você aprende na prática. Você sabe como atender. Você sabe usar, que eu lembro que você falou aí na negócio, o que convencer o cliente para lhe contratar e tudo. E na defensoria você tem isso. Porque você atende 40 pessoas por dia e tem lá 40 manifestações para você fazer. Então... É interessante, né? Porque as dificuldades de quem está iniciando, elas são de coisas que pra gente hoje é tão... É super fácil. Esses dias, uma das minhas estagiárias também ia começar um estágio obrigatório pela faculdade. Aí ela disse assim a mim, doutora, eu tô tão nervosa, vai ter que atender as pessoas. E se quando ela estiver falando as coisas, eu não anotar rápido? Mulher, calma, respira, vamos lá, vamos por partes. Isso vai ser ótimo, porque você vai aprender a se comunicar melhor com pessoas. Então, se você não tiver desenvoltura, rapidez suficiente para estar ali escrevendo enquanto ela tá falando, coloca o celular para gravar só o áudio dela e você vai anotando o que puder. Depois, consulta ali naquele áudio e complementa ela. Será que eu posso fazer isso? Eu digo, pode, você não só vai ouvir, ela não já tá ali contando a história, você grava ali, depois você exclui a gravação. É só para você poder colocar ali nos pedidos que vão ser necessários, né? Isso. E aí ela disse, eu vou fazer isso. E eu tive uma técnica minha, né, que a minha letra é horrível. Aí eu falei assim, meu Deus, quando eu escrevi doutora Carla, eu ficava desanimado. Porque, assim, a letra horrível. Você tem que aprender, tipo, excelentíssimo senhor, aí letra horrível. O que eu fiz? Fui digitando, tá. Quando ficou na minha mente, aí eu fui pra escrever. Porque, assim, eu já não ficava tão desanimado. Sim. Ia falar alguma coisa, doutora Carla? Não, a questão de no início a gente ter muita vergonha, né? Porque quando eu estagiei, o defensor que eu estagiei, doutor Rômulo Santa Rosa, não sei se a doutora conhece, mas Sei quem é, mas eu não tenho, assim, proximidade, né? Eu olhei pra ele uma vez e disse, doutor, como é que protocola um processo? Porque ele disse, protocole pra mim. Aí me deu a assinatura dele. Aí eu,
eu nunca fiz, como é que... Hoje é a coisa mais fácil do mundo. Já sei vou no automático. Mas antes eu fiquei, doutor, como é que eu faço? E não era nem, tipo, a intermediária. Era o inicial. Eu digo, pra onde vai? Como eu tenho que preencher? E o medo de fazer errado? A gente sai da faculdade exatamente. Por isso que eu digo, o estágio é a melhor opção. As minhas estagiárias também não sabiam fazer toda essa parte de protocolo, como iniciar peça, atendimento. Hoje já sabem fazer, mas é um processo de aprendizado. Então, assim, eu também passei muito perrengue, gente. Durante muito tempo, fazer audiência de instrução me dava medo. Olha que coisa, né? E eu fazia júri e não tinha receio. Sustentação oral, mas audiência de instrução, não sei. E nem aconteceu nada especificamente para me trazer, não sei se chegou a ser um trauma. Não chegou a ser um trauma, não, mas assim, eu tinha uma certa insegurança. Até o momento que eu entendi que numa sala daquela, eu tinha que ser a parte mais preparada. Né? O juiz, ele tá ali, ele tá lidando com diversos processos, o promotor tá ali, não é que eles não saibam, não tô falando isso não, tô falando que eles sabem, mas eles não tiveram o tempo que eu tive de me preparar. Então, quando eu comecei a entender que todas as vezes que eu chegava na sala de audiência, eu era a parte mais preparada, fiquei muito mais segura. E pra você ver, recentemente eu fui fazer uma sustentação oral, aí um colega foi e disse, você vai perder tempo, porque eles já estão com a decisão lá. Aí eu digo, sim, mas e se eu mudar a decisão dele? Perfeito. Porque se eu conseguir convencê-lo de uma decisão contrária, que seja favorável pra mim, perfeito. Então, não tô perdendo meu tempo. De forma alguma. Lutar pelo direito de um cliente da gente nunca vai ser uma perda de tempo. Exatamente. Né? A sustentação oral, você tem que realmente fazer. Claro que vamos confessar aqui que tem recursos que a gente faz são só para poder a gente ir ganhando tempo. Mas tem recursos que a gente faz que realmente precisa de necessário, precisa de uma modificação e você precisa ir sustentar. Então, quantas vezes os desembargadores não pedem vista de um pedido? Exatamente. Ou de uma sustentação oral? Que geralmente então, assim, ele já foi com a decisão pronta. Já foi com a decisão pronta, mas você, advogado, conseguiu demonstrar a ele ali um ponto que talvez ele não tivesse percebido até aquele momento. Então, é importante, com certeza. Eu acho uma falta de educação absurda, o advogado, com seu cliente, uma falta de respeito também. Você se comprometeu e você não estuda para fazer uma audiência de instrução, você não estuda para estar ali fazendo uma sustentação oral. Eu digo assim, quando a pessoa... ela confia em você, ela passa uma procuração pra você, gente. Ela tá dizendo assim, eu tô passando aqui, minha vida pra você resolver. Eu gosto de fazer a diferença na vida dos outros, eu tenho empatia pelos meus clientes, que eu digo assim, eu não sou nem capaz de andar com a minha OAB no bolso pra ela não amassar, né? Porque realmente a nossa profissão ela é muito linda. A gente é a última barreira, né, ali entre o Estado que tá ali querendo acusar, a pessoa às vezes ali foi abandonada pela família, né? Exatamente. Desacreditada por todos, e você, advogada ali, é a última salvação dela. Então, faça, né, por merecer aquela procuração que foi concedida para você. Já estamos quase chegando ao final do nosso podcast, mas antes de encerrar, eu quero que a senhora relembre seu momento de preparação para a OAB, né? Foram 2 vezes que fez o exame. Teve algum versículo, alguma mensagem, algo que você... que lhe marcou, que lhe tocava, lhe dava força, o que foi? Tem uma frase, inclusive a doutora Ariane, ela pegou também essa frase, que eu sempre dizia assim, a persistência é o caminho do êxito. Então, todas as vezes que eu estava muito cansada, eu lembrava dessa frase, persistência é o caminho do êxito. Você só vai conseguir se você não desistir. E até para aquelas pessoas que, sei lá, tô no 3º exame, 4º exame, que a gente tava falando aqui. O tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, se ele tá passando, mas você tá se preparando, você tá buscando, com certeza você vai colher o resultado. Então, não desiste. Com relação à advocacia, que também é plantação, é paciência, é tempo, é prática, também não desiste. Eu sei que o início ele é muito difícil, mas a advocacia, ela devolve o esforço. Doutora, e pra gente encerrar, qual mensagem você deixaria para os OABeiros que estão tentando? Não desistam. A advocacia, logo no início, ela vai ser de muito sacrifício. O advogado, no início, ele não ganha dinheiro, tá? Mas dinheiro você começa a ver com o tempo que ele vem como uma consequência de um bom trabalho. Então, a gente está numa sociedade imediatista que quer que tudo aconteça aqui agora e não é assim.
tá? Todas as vezes que eu parava para pensar como eu conseguiria alavancar na minha advocacia, eu tinha algumas pessoas como referência, eu olhava para essas pessoas e elas tinham mais de 10 anos de advocacia. E isso me assustava, porque eu dizia, nossa, quanto caminho ainda vou ter que percorrer. Tem algumas coisas que podem facilitar a vida, né, de quem está iniciando. Trabalhar imagem, oratória, credibilidade. A gente precisa ter credibilidade na nossa vida, com as pessoas ao nosso redor. Ética, isso com certeza traz resultado. Para aqueles que estão estudando especificamente, não desistam. Estar aqui desse lado hoje como advogada é muito bom. Você poder hoje fazer tudo o que deseja, né, impactar a vida de pessoas, tanto advogando para elas, quanto palestrando, ensinando, é muito bom. Eu espero que daqui a um tempo vocês possam me contar, depois de ter visto esse podcast, doutora, eu passei na UAB, e claro, e pode contar comigo também, que meu Instagram lá, eu estou sempre tentando responder todo mundo. Boa sorte para aqueles que estão tentando, vai dar certo. E como a doutora disse, o tempo vai passar de qualquer jeito, então, minha gente, você fazendo agora ou não, vai passar. Então não custa você tentar. Na sua OAB não vai estar quantas vezes você fracassou, vai estar ali a sua vitória. Então, tentem, falem pra gente que vocês passaram, falem que a história da doutora Kívia realmente incentivou vocês, como outras histórias que passaram por aqui, e queremos muito a aprovação de todos vocês. É verdade. O convidado passado, ele fez a prova 10 vezes. Nossa, 10 olha aí um vezes. exemplo, Um né? exemplo. Foram quase 6 anos, 7 anos, eu não me Caramba. recordo. 10 vezes. Então, assim, ele vinha do interior e, detalhe, não tinha ônibus na cidade dele. Eles foram conseguir... É assim, uma história repleta de superação. Então, resumindo, nunca desista. Nunca desista. Porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. E com certeza, quando você olha pro passado, você diz, que bom que você não desistiu. Que bom que eu não desisti. Porque eu olho pro meu passado, doutora, teve uma fase que o meu sutiã era rasgado. Oh, meu Deus do céu. Tudo, assim, do pior. E que quando eu olho pro passado, que eu vejo o que a advocacia me proporciona hoje, eu digo, que bom que eu não desisti. E é isso que vocês têm que colocar no coração. Que lá na frente vocês vão olhar pro passado e dizer, que bom que eu não desisti. Doutora, muito obrigada por estar aqui. Eu sei como é a sua correria e ter a sua presença aqui contando a sua história, que me admira muito e me emocionei. E se eu for falar e lembrar agora da nossa entrevista, eu vou me emocionar novamente. Então, realmente queremos agradecer pela sua disponibilidade, por estar abrindo um pouco da sua história com a gente, que eu sei que é só a pontinha do que o que você passou e hoje está aqui, advogada, bem renomada. Um exemplo para muitos, para mim também. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Contem comigo, os estudantes que estão aí nos assistindo, os advogados também, principalmente a mulherada. É muito difícil a gente ser mulher nesse mundo. E ser advogada, criminalista, mãe, tribuna, é ainda mais difícil. E uma das coisas que eu digo às meninas lá no escritório, nós mulheres temos que nos apoiar. Então, se fortaleçam, se incentivem, porque mulher não é concorrente uma da outra, tem espaço para todo mundo. O que eu, Kívia, faço, eu faço de um jeito único. E você vai fazer do seu jeito único e o meu trabalho não atrapalha o seu, a gente pode se ajudar. Então, acho que a gente tem que ter mais isso. Eu vi esses dias do meu amigo Sérgio Figueiredo, lá no último evento que eu fui agora no Rio de Janeiro, no Expert Criminal, ele falando que queria que a classe dos advogados fossem tão unidas como a do motoboy. Gente, como eles são unidos. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso, que daqui a pouco a gente vai ver uma situação melhor na nossa advocacia, principalmente a mulherada. Vamos nos apoiar, nos incentivar. É isso aí. Ficamos com mais um OABeiros Cast. Até mais.